Graça e paz. Vamos iniciar este culto ao Senhor. Eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 8. Isaías, capítulo 6, de 1 a 8, para iniciarmos este culto ao Senhor. Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar? Convido você que abaixe a sua fronte nesse instante e falemos com Deus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nos achegamos mais uma vez a Ti para adorar ao Teu nome, ó Deus, proclamar as Tuas maravilhas e a Tua palavra. Mas queremos fazer isso, ó Deus, assim num espírito de adoração e com os nossos pecados confessados. Por isso, ó Deus, atende-nos nesse instante, quando nos reunimos e pedimos perdão ao Senhor por tudo aquilo que temos cometido e desagradou ao Senhor. Que o Senhor nos admita à Tua presença com os nossos pecados devidamente perdoados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, recebe esta adoração que prestamos a Ti. Nesse momento, em nossas casas, ó Deus, com os nossos familiares, que o Senhor esteja conosco recebendo este culto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, dando sequência a esse culto ao Senhor, eu os convido para abrirmos os nossos hinários e cantarmos o hino 289, Quem irá? Hino 289 do hinário Novo Cântico. Ao som do hino que nós colocaremos, vamos cantar esse hino ao Senhor. Hino 289.
Os bilhões em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá as novas proclamando que Jesus Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu na terra como lá no céu. Ide ao mundo anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos de Deus, avante sempre andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Ide ao mundo anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão, e em coro santo, excelso jubiloso, eternamente glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Ide ao mundo anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Amém. Nós vamos ainda abrir as nossas Bíblias no Salmo 121. Salmo 121. Cujo título é Deus, o fiel guarda dos homens. É um cântico de romagem. Salmo 121. Diz assim a palavra de Deus: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. O Senhor é o nosso guarda, e eis que ele não dorme, ele sempre está atento à vida dos seus filhos, às necessidades dos seus filhos. Nós vamos, nesse instante, orar mais uma vez a Deus, colocando as nossas vidas, as nossas casas, os nossos missionários e hoje, de uma maneira especial, também os nossos jovens, Dia do Jovem Presbiteriano, diante do nosso Deus que atende a nossa oração, que nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. Eu convido a nossa irmã Raquel, que nos dirige a Deus nessa oração, nesse instante. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor é o nosso Deus, te agradecemos porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, para que nós conhecêssemos a Ti, para que a nós fosse revelado o mistério da salvação. Nós te agradecemos por isso,
pelo privilégio que é servir a Ti, Deus. Senhor, nesse momento nós pedimos perdão pelos nossos pecados, porque nós fazemos diversas coisas que entristecem o Senhor, que nos afastam de Ti. Nós pedimos perdão, pedimos que o Senhor limpe o nosso coração, pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia sermos mais parecidos com Cristo. Nesse dia, Deus, em especial, nós te agradecemos pelos jovens da nossa igreja e por todos os jovens também que servem a Ti no Brasil, no mundo. Nós pedimos que o Senhor fortaleça essa juventude, que o Senhor nos abençoe, Deus, que o Senhor nos dê bons líderes que estejam conosco nessa caminhada cristã, que o Senhor nos dê força, nos dê ânimo, que a gente continue caminhando rumo ao céu, que a gente continue sendo fiel a Ti, que o Senhor guarde os nossos corações em tempos tão maus, em tempos tão sombrios, Senhor. Nós te pedimos também pelos nossos missionários, pedimos que o Senhor sustente as suas famílias nesse momento tão complicado que estamos vivendo, que o Senhor os sustente com a Tua graça, com a Tua providência, que não falte nada para eles. Amém. Nós te pedimos, Senhor, por esse culto, que o Senhor receba o nosso louvor, que é feito de corações imperfeitos, corações pecadores, mas sinceros diante do Senhor. Obrigada por tudo, é isso que nós te pedimos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos queridos, é um prazer, mais uma vez, estar com os irmãos em culto ao Senhor, saber que os irmãos estão conosco nesse momento com o mesmo intuito de adorar a Deus, de não se esquecer de Deus em nenhum momento, de buscar a Deus. Como isso é maravilhoso, como isso é bom, não é? Saber que os irmãos estão se esforçando em buscar a Deus, mesmo com todos os obstáculos, com todas as dificuldades, nós temos assim nos desdobrado para prestar o nosso culto a Deus, para fazer as nossas orações, e deve ser assim, irmãos, firmes aí, firmes. Cremos que essa tribulação, esses momentos já estão nos seus dias finais, não é? Cremos assim, esperamos em Deus que já estejamos assim, já tenhamos passado bastante aí da metade de tudo isso, e muito em breve, se Deus quiser, ainda que com restrições, poderemos nos reunir novamente em culto ao Senhor, na casa do Senhor, visitar os irmãos, a poder cumprimentar os irmãos, enfim, né? Podermos nos ver pessoalmente. Mas enquanto isso, buscamos, nos esforçamos por buscar e adorar a esse Deus maravilhoso. Meus queridos, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Marcos capítulo 2, somente 2 versículos, é o chamado de Mateus, ou Levi, né? Como Lucas e o próprio Marcos o chamam nos seus evangelhos. Marcos, capítulo 2, versos 13 e 14 somente. Marcos 2, 13 e 14, o chamado ou a vocação de Levi. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Amém. É impressionante, né? É estimulante, melhor dizer, vendo um texto tão curto, mas com tantas mensagens preciosas para a nossa vida. Nós poderíamos pregar aqui vários sermões, né? Por exemplo, sobre
sobre os costumes de Jesus Cristo, tendo em vista que o texto já começa de novo, não é? Jesus tinha costume de caminhar ali à beira-mar, era uma forma que Jesus tinha para falar aos seus discípulos, falar aos seus seguidores. E tantas outras coisas, Jesus ensinava sobre os ensinos de Jesus, sobre as multidões que seguiam a Jesus, enfim, não é? É muito rico, muito precioso a palavra de Deus e chega a ser empolgante quando nós nos deparamos com um texto tão pequeno, com tantas mensagens boas para as nossas vidas. Mas, irmãos, na verdade eu gostaria até de me pautar mais no versículo 14, não é? Menos ainda do que esses dois versículos, que diz: quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Vendo esse texto, não é, Deus falou ao nosso coração sobre as qualificações do discípulo. Pode parecer aqui que não tem muito a se retirar de lição sobre o chamado de Mateus, mas labora em erro quem assim pensa, não é? Nós vemos aqui que Mateus, ou Levi, como é chamado no texto, o seu chamado se configurou em lições preciosas para a Igreja de Cristo. É interessante, portanto, irmãos, observar o chamado de Jesus a todos os seus discípulos. E através desse chamado de Jesus, enxergar o que a maioria de nós não consegue ver nas pessoas, não é verdade? Jesus via o que nós muitas vezes não conseguimos enxergar. Pois qual dentre nós, pense bem você, qual dentre nós chamaria alguém para nos seguir com fama de ladrão? Com fama de ladrão. Ou resolveria chamar pescadores para propagar os nossos ensinamentos, não é? O correto seria chamar alguém especialista em marketing, pessoas que sabem se comunicar, que sabem falar. Mas veja vocês que Jesus, ele nos surpreende ao chamar pessoas assim que outras pessoas não vêem nenhuma qualidade para ser os seus seguidores. Coletor de impostos, que tinha a fama de extorquir as pessoas, de roubar, portanto, as pessoas, pescadores e mais. Quem chamaria para ser o seu seguidor alguém que é perseguidor seu, perseguidor pessoal e perseguidor daqueles que te seguem, no caso o apóstolo Paulo. Mas é interessante que quando nós olhamos, abrimos as páginas da Bíblia e estudamos sobre os seguidores, os discípulos de Jesus Cristo, nós vamos ver que são qualificações que só Jesus consegue enxergar nessas pessoas. E aí nós podemos tirar grandes lições para as nossas vidas, irmãos. Jesus enxergou nas pessoas, as pessoas que ele chamou, o que a maioria de nós jamais conseguiria enxergar. E nós só enxergaremos se nós olharmos as pessoas com os olhos de Cristo, com a forma com que Cristo viu essas pessoas. Esse é um desafio para todos nós. Mas é interessante, irmãos, que essas qualificações que Jesus via nas pessoas, ao mesmo tempo que essas pessoas têm, é uma graça de Deus que comanda essas qualificações na vida dos discípulos de Cristo. A graça de Deus comanda essas qualificações. Antes de adentrar nas lições propriamente do texto de Marcos 2, 13 e 14, eu gostaria de falar um pouco sobre quem era Levi, né? Qual era o seu ofício, para nós podermos entender realmente as qualificações desse discípulo de Jesus Cristo, como dos outros também, não é? Marcos e Lucas chamam
esse discípulo de Levi. Mas ele próprio chama-se de Mateus, né? Quando nós abrimos a Bíblia em Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, versículo 9 também, nós vamos ver que o Levi, lá de Marcos e Lucas, é o Mateus. E ele próprio se chama Mateus. Olha lá. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. É o mesmo texto que nós lemos em Marcos 2, 13 e 14, mas o Mateus, não é? O apóstolo Mateus, ele se chama de Mateus, enquanto os outros o chamam de Levi. Mateus significa dom de Jeová. Nada sabemos, irmãos, se Jesus mudou o nome de Levi para Mateus, ou se tão somente acrescentou um novo nome a ele, como fez com Pedro. Veja lá, aí em Marcos mesmo, Marcos capítulo 3, verso 16. Marcos 3, 16, diz assim, eis os 12 que designou, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Então Pedro era um acréscimo de Simão. Jesus, portanto, acrescentou esse nome a Simão, dando o nome de Pedro. Nós não sabemos se com Mateus aconteceu exatamente a mesma coisa. O fato de o evangelista Marcos denominar Levi como filho de Alfeu, nós vimos lá no verso 14, Levi, filho de Alfeu, não significa que é o mesmo Alfeu, não é? Que era pai também de outro discípulo de Jesus chamado Tiago. Não significa. Que esse Tiago era irmão de Mateus. Se fosse, os evangelhos tinham falado que eles eram irmãos, como faz com Tiago e João e Pedro e André. Tiago e João eram irmãos e Pedro e André também eram irmãos. Mas esse Tiago menor, chamado de Tiago menor, que tem um pai com o nome Alfeu, e Mateus ou Levi, que também tem um nome, eles não são irmãos. Só tem, por coincidência, o nome do pai deles, pais diferentes, tem o mesmo nome, correto? Veja aí, Mateus capítulo 10, verso 2. Mateus 10, 2. Diz assim, ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro. E André, seu irmão. Então, Pedro e André são irmãos aí, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Mas, Mateus não é dito que é irmão do Tiago menor, que está mais lá para baixo também, filho de Alfeu. Certo? Eles tinham pais diferentes, com nomes iguais, somente isso. A coletoria, irmãos, é dito que Jesus, quando chama Mateus, ele está na coletoria. A coletoria era um local de arrecadação de taxas e impostos que estrangeiros que iam para o Egito, para a Síria, eles pagavam também. E os comerciantes ali de toda a província, das províncias romanas, eram obrigados a pagar, a recolher esses impostos. E esses impostos eram pagos, portanto, a Roma, não é? O coletor de imposto era conhecido pela pejorativa alcunha de publicano. Publicano, por sua vez, referia-se às pessoas nativas separadas por Roma para cobrar impostos, não é? E geralmente os publicanos ou os cobradores de impostos, eles extorquiam as pessoas, não é? Nós vemos a história de Zaqueu, que ele era chefe dos publicanos. Ele tinha um cargo ainda mais alto do que o de Mateus. Ele tinha coletores de impostos ali à sua disposição. Mas Mateus também era um publicano. Era um cobrador de imposto, trabalhava para Roma, né? O opressor de Israel. E por isso todos os publicanos, além de trabalhar para Roma, além de trabalhar para o opressor, para o inimigo, eles ainda ficavam com uma parte do dinheiro. E extorquiam, cobravam o máximo, extorquiam as pessoas. E não é
não é raro nós encontrarmos nas Escrituras o nome de publicano associado a pecador, a gentio, no mesmo parâmetro, no mesmo patamar. Por quê? Justamente por isso, não é? Porque eles extorquiam as pessoas. E estava lá Mateus cobrando os impostos, fazendo a sua função, quando Jesus o chama. Geralmente os publicanos eram mal vistos pelos judeus por considerá-los traidores e exploradores a serviço dos opressores estrangeiros, no caso aí, né, Roma, no caso Roma, e além de tudo, Roma era pagã, né? Quer dizer, um judeu que trabalhava extorquindo as pessoas, tomando dinheiro das pessoas, para o inimigo que era pagão, que não cria em Deus. Então vejam a situação dos publicanos. Daí a figura dos publicanos estar associada, né? Sempre a ladrão, a gente que não prestava. Veja aí, Marcos 2, 15 e 16. A continuação dos nossos versículos, Marcos 2, 15 e 16. Diz assim: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, assim que ele levantou ali, atendeu ao chamado de Cristo, levou Jesus para casa para recebê-lo, recepcioná-lo. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, ou associação aí, porque esses eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, sempre essas duas palavras juntas, né? Vocês vão encontrar na Bíblia, pecador e publicano, publicano e pecador. Perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Então percebam que ser publicano era um sinônimo de ser traidor, de ser corrupto, de ser pecador. E é essa pessoa que Jesus olha e vê uma qualidade nele. Vê uma qualidade para ser o seu discípulo. Não é interessante? Não é interessante? É muito interessante, né? E qual qualidade é essa, irmãos? Quais qualidades é essa que nós podemos tirar do texto? Quais qualidades são essas? Vamos lá então voltar em Marcos capítulo 2, verso 14. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Então a primeira qualidade que Jesus viu nesse homem, não é? Apesar de toda a sua fama, era um homem obediente. Então, alguém para seguir, para ser seguidor de Jesus Cristo, para ser discípulo de Jesus Cristo, precisa ser uma pessoa obediente a Cristo, irmãos. Uma obediência irrestrita. Uma obediência irrestrita. Após o convite de Jesus de segui-lo, segue-me, o texto diz que ele se levantou e o seguiu. É importante observar que o verdadeiro discipulado pressupõe obediência irrestrita de quem quer seguir a Cristo. Obediência irrestrita, essa é a nossa primeira lição, e por sinal uma lição maravilhosa, não é? Não dá para seguir a Jesus Cristo se nós não obedecermos irrestritamente ao que Ele manda, ao que Ele espera de cada um de nós. Enquanto houver hesitação ou coisa mais importante que impeça alguém de seguir a Cristo, não pode haver discipulado. Enquanto houver resistência, enquanto houver alguma coisa mais importante do que seguir a Cristo, não tem discipulado. Não tem discipulado. Não é? Muitas vezes, assim, na prática, trazendo isso para a prática, muitas vezes nós fazemos o discipulado na igreja, a classe de catecúmenos. E o que nós vemos? Que muitas vezes pessoas não se submetem às regras do discipulado. Eu não consigo ler, eu não consigo orar, eu não consigo ir nesse dia. Mas consegue fazer outras coisas, consegue ir no cinema, consegue guardar dinheiro para pizza, consegue dar atenção e dedicar a sua vida a outras coisas. Então, irmãos, nós aprendemos que, assim como Levi,
é necessário que todos os discípulos de Jesus obedeçam irrestritamente ao seu chamado. Coloquem a Jesus Cristo em primeiro lugar nas suas vidas, né? O mesmo parece ter acontecido com os outros discípulos que Jesus chamou. Veja aí, Marcos 1, Marcos capítulo 1, verso 16 em diante. A vocação dos discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam rede ao mar, porque eram o quê? Pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, irmãos, o que aconteceu? Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Olha aí, a obediência irrestrita. Imediatamente eles deixaram ali a rede e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Esses aqui deixaram ainda o pai. Além de deixar a rede, o barco, os empregados, deixaram o seu pai. Olha que lição preciosa. Então, isso nos ensina que o discipulado requer dos discípulos de Cristo obediência irrestrita. Veja o que Paulo diz do seu chamado lá em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, verso 15 ao 17. Gálatas 1, 15 a 17. Diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, o que, irmãos, que diz o texto? Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então Paulo atendeu também, assim como os discípulos de Jesus, assim como os demais apóstolos, Paulo atendeu imediatamente ao chamado. Então, é fator sine qua non a obediência irrestrita. Quem quer fazer parte dos discípulos de Jesus Cristo? É isso que nós aprendemos, não é? Que é necessário uma obediência irrestrita. O outro lado é verdadeiro. Diferentemente, aqueles que se propuseram a seguir a Jesus, né? Porque houve aqueles que procuravam Jesus e diziam: eu quero te seguir. Né? Aqueles que se propuseram em seguir a Jesus foram encontrados desqualificados para o discipulado por não obedecerem restritamente ao chamado de Jesus. Vamos ver alguns textos? Mateus 19, verso 16 em diante. Mateus 19, 16 em diante. Bom, os irmãos já sabem aí que estamos falando acerca do jovem rico, né? Olha só o que aconteceu. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho. Honra a teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Então veja que esse homem tem um currículo bom, assim, né? Em outras palavras, para ser um seguidor de Jesus. Ele se acha qualificado. Mas Jesus, sabendo qual que é a sua dificuldade, Jesus então coloca para ele, verso 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então, meus queridos, não foi assim uma obediência irrestrita como os demais discípulos de Jesus Cristo. Ele deixou de seguir a Jesus porque ele queria seguir a Jesus com as suas riquezas. Ele queria seguir a Jesus com a sua autojustificação, porque era um homem que seguia as leis segundo o seu coração.
mas Deus sabe a quem chama. Eu convido vocês ainda para ver os versos 27 e 29 desse mesmo capítulo de Mateus. Mateus 19, 16. Mateus 19 e agora o 27 ao 29. Vamos lá? Mateus 16, Mateus 16, versos 27. Mateus 19, é isso? Isso. Mateus 19, isso mesmo. Mateus 19, verso 27, irmãos, até o 29, tá bom? Olha lá, o que é que diz? Então lhes falou Pedro, é a continuação do texto. Então lhes falou Pedro, eis que nós, o que, irmãos? Tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Percebam, olha só o que Jesus coloca. Que ele deve vir em primeiro lugar em nossa vida, antes da família. Antes da família. Antes dos bens, das posses, das casas, do campo, de todas essas coisas. Então o chamado para ser discípulo de Jesus realmente, irmãos, compreende um chamado assim e uma fé, uma obediência irrestrita ao chamado de Deus. Os discípulos de Jesus Cristo, que se tornaram apóstolos depois, eles largaram tudo, largaram família, muitos deles, largaram seus negócios, largaram suas riquezas e seguiram a Jesus Cristo. E aqueles que não fizeram assim, também não seguiram a Jesus Cristo. Porque muitas vezes as pessoas querem seguir a Deus, mas querem seguir com os seus vícios, querem seguir da sua forma, do seu jeito. Vamos ver mais um texto para a gente concluir essa ideia de que tem que ser uma obediência restrita? Marcos 10, verso 17 a 22. Vamos lá. Mais uma vez, né? O jovem rico aqui. É o mesmo texto, irmãos. É o mesmo texto. Não é? Só é outra versão. Então nós vamos deixar. Então nós vemos que muitas pessoas, não é, se colocaram à disposição de seguir a Jesus. Não somente o jovem rico, mas outros, né, colocava dizendo assim, olha, Senhor, eu quero seguir-te, mas espera, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. E Jesus disse, olha, quão difícil é, eis que eu não tenho, né, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, e muitos abandonavam assim a Jesus Cristo, porque realmente Deus requer uma obediência irrestrita. Em outras palavras, meus queridos, seguir a Jesus requer essa obediência irrestrita e singular. Mateus, por sua vez, ou Levi, ele deixa tudo e segue a Jesus Cristo, ok? Ele deixa tudo. Ele vai deixar tudo e vai seguir a Cristo. Segunda lição que nós tiramos da vocação dos discípulos e principalmente da vida de Levi, lá de Marcos 2, 13 e 14, é que além da obediência restrita, é necessário também que os discípulos de Cristo se neguem, não é? A autonegação é outra qualidade imprescindível dos discípulos, daqueles que querem seguir a Jesus Cristo, é uma autonegação. Pense em Mateus.
como ele deveria ser um homem muito rico, cercado de privilégios, que apesar de não ser querido pelos judeus em geral, certamente devia ser de muitas pessoas. Muitas pessoas viviam ao redor dele, dependiam dele, não é? Talvez vivessem para agradar Mateus, já que ele era possuidor de um cargo privilegiado entre as pessoas da sua época. Porém, bastou Jesus o convidar, o chamar, ele deixou todos esses privilégios para seguir a Jesus e tornar-se um pregador do Evangelho. Coisa que na hora ele nem sabia se exatamente era para isso. Só no decorrer, no ensinamento de Jesus Cristo aos seus discípulos, é que eles compreenderam que tinha que ir pregar o Evangelho. Mas vejam, Mateus teve que se autonegar e negar muitas coisas que ele gostava de fazer certamente. O discipulado, portanto, irmãos, consiste numa autonegação dos deuses do nosso coração, do conforto do nosso lar, dos nossos bens, ou mesmo da nossa família, da nossa posição social. Então, requer de nós realmente uma posição de autonegação, de negarmos aos prazeres desse mundo, aos prazeres que nos cercam, confortos, não é? Jesus deixou isso muito claro ao chamar os seus discípulos a si. Abra aí a Bíblia em Marcos 8. Marcos 8, verso 34 a 35. Olha o que Jesus vai dizer. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e o que, irmãos? Siga-me. Veja aí a autonegação. A si mesmo se negue. Nós não temos. Como nós vamos convencer as pessoas de que Jesus Cristo é o caminho, se nós mesmos não estivermos convencidos disso? Se nós mesmos não estivermos renegado as paixões da carne? Como é que nós vamos convencer as pessoas a renegar as paixões da carne? Então o discipulado, o princípio do discipulado é uma negação a si mesmo. Olha só o verso 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então, irmãos, essa é a nossa segunda lição. É a nossa segunda lição. Que é a qualidade, né, que Jesus enxergava nos seus discípulos. Primeiro, uma fé irrestrita. Em segundo lugar, agora, uma autonegação. Por amor de Cristo mesmo. Olha o que Paulo diz em Gálatas 2,19. Estou crucificado com Cristo. Isso significa se autonegar. No caso do discipulado, a autonegação é um passo distinto de qualquer outro passo que uma pessoa possa tomar na vida. Talvez para fazer alguma coisa na vida nós precisamos deixar outras, não é verdade? Às vezes a pessoa quer fazer uma faculdade, quer se graduar, ela deixa de fazer alguma outra coisa, deixa de viajar, deixa de comprar roupas. Mas é muito mais do que isso seguir a Cristo, né? Nós somos avisados que precisamos negar os ídolos do nosso coração, as nossas paixões, o nosso conforto, não é? Para o rico insensato foi as suas riquezas. Para o apóstolo Pedro e os demais discípulos foram as suas carreiras, as suas famílias, né? Quantos missionários deixam seus familiares aqui, deixam o conforto para ir pregar o Evangelho em outra pátria, num lugar distante, não é? Numa cultura diferente. Então vejam que não é fácil ser discípulo. É óbvio, veja você que todas essas qualificações o Espírito nos dá, ele nos aperfeiçoa. Não é? Nós não devemos temer responder positivamente ao chamado de Deus, como nós vimos na primeira leitura dessa noite com Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Assim como Deus tirou o pecado de Isaías ali, né? Deus, ele nos capacita.
Ele nos capacita. Aquilo que nós não temos, Deus sabe que nós não temos. Deus sabia que aqueles homens eram meros pescadores, meros coletores de impostos, ou seja o que for, mas Deus os chamou e viu qualidades neles que nós não vemos nos homens. Muitas vezes ficamos olhando para as pessoas e querendo pregar a aquele tipo de pessoa, aquele outro, e não conseguimos, mas Deus sabe quem Ele quer para fazer parte, não é, do seu povo, dos seus chamados, portanto. É interessante, irmãos, Paulo também teve que desistir das suas convicções religiosas, de suas tradições. Então, ser discípulo de Cristo é ser obediente e é autonegar a si mesmo. Quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Como Jesus Cristo disse, não é? Ninguém pode servir a dois senhores. Vamos lá, Mateus 6:24. Mateus capítulo 6, verso de número 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotar a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus falou isso em relação aos ricos, à riqueza. Mas isso também pode se aplicar a qualquer outra paixão das nossas vidas. Nós não podemos estar divididos entre Jesus e o futebol, entre Jesus e a novela, entre Jesus e outras coisas, e o dinheiro, e assim por diante. Jesus tem que ter prioridade em nossas vidas. E para que isso aconteça, é necessário que o discípulo de Jesus Cristo, você que é discípulo de Jesus Cristo, comece a negar as paixões do seu coração, os ídolos do seu coração, quem sabe? Não é verdade? Meus queridos, o último ponto que nós queremos trazer ainda sobre o chamado de Levi. Levi ele obedeceu irrestritamente, certamente ele teve que auto-renegar-se, não é? Ou renegar-se a si mesmo, como Jesus disse que os discípulos tinham que fazer. E a terceira, e não última, e não menos importante, qualidade que um discípulo precisa ter é a resiliência. A resiliência. Eu fico imaginando aqui Mateus, não é? Um homem rico, um homem que tinha muitos prazeres ao seu redor, que era privilegiado, de uma classe privilegiada dos judeus e até mesmo dos romanos. Ele deixar todas essas coisas, ele negar todas essas coisas, e ele deve ter sido alvo de muitas pessoas, de muitas falações, de muitos maldizeres, não é? Por que nós pensamos assim? Se nós que não temos muita coisa, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós vamos para a casa de Deus e servimos a Deus, as pessoas se levantam e falam contra nós. Imagina Mateus, um homem rico, um homem com privilégios. As pessoas devem ter dito que ele era louco, quem sabe que ele era fanático. E aí, nesses momentos de tribulação, de tristeza, você sair de um contexto de conforto para um contexto muitas vezes de perseguição, não é? De necessidade muitas vezes, é aí que entra essa característica do discípulo de Jesus Cristo, a resiliência. A resiliência. Irmãos, a resiliência, portanto, ela consiste, né? Ela consiste em você não se deixar abater, você resistir às tristezas, às intempéries da vida, às críticas. Você realmente dar a volta por cima, você contornar a situação. Isso é necessário na vida de todo discípulo de Jesus Cristo. É interessante, essa semana
o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele disse uma coisa assim que me chamou muito a atenção. Ele disse que o prêmio ou a medalha só se recebe no fim da guerra, no fim da luta, e não antes. E é interessante porque esse é o mesmo ensino que a Bíblia nos traz sobre os galardões, sobre o prêmio dos crentes ao Jesus Cristo voltar e nos dar a vitória. Nós não recebemos durante a batalha. Embora sejamos ajudados por Deus, consolados por Deus, mas o prêmio vem depois. Não é? E aí o que nos cabe? Nos cabe, muitas vezes durante essa luta, a resiliência mesmo. Não deixar que o ânimo, né, caia, não desistir por conta da tristeza, por conta da perseguição. O discípulo de Jesus Cristo, ele é resiliente, né? Ele é firme. Ele é firme. Nós, como discípulos de Jesus Cristo, também estamos numa luta, estamos numa batalha, numa guerra. E nessa guerra, às vezes, nós somos atingidos. Mas a nossa resiliência faz a diferença entre os que são atingidos e ficam caídos ou não. Ou resolvemos levantar, sacudir a poeira, como diz o poeta, e dar a volta por cima. Isso é resiliência. A resiliência, ela faz a diferença. Ela faz a diferença. A resiliência é a capacidade de nos recuperar, dar a volta, contornar as dificuldades. É o que nos faz chegar ao fim da luta e receber a medalha. E receber a medalha. E assim devem se portar todos os discípulos de Jesus. Não vemos entre os discípulos de Jesus Cristo pessoas com autopiedade, chorando, reclamando. Nós não vemos isso. Não vemos em nenhum dos discípulos de Jesus Cristo essa autopiedade. Nós vemos sim sofrimento, nós vemos perseguição, nós vemos prisão, nós vemos dificuldades, mas nós vemos eles fazendo o trabalho de Deus, saindo da prisão e indo proclamar a Jesus Cristo novamente. Indo proclamar a Jesus Cristo novamente. Não é? Vendo as dificuldades da sua época, como nós estamos vivendo agora. Não é? Temos que arrumar outro jeito de proclamar a palavra de Deus, de adorar a Deus, de nos reunir. Estamos fazendo. Já pensou se todo mundo, não podemos nos reunir, vamos ficar em casa, né, e cada um vai fazer as suas coisas? Não, não podemos deixar o ânimo cair, isso é resiliência, isso não é? É dar o contorno das nossas dificuldades. Não vemos entre os discípulos de Cristo essa autopiedade, o vitimismo, como muitos hoje em dia. Não vemos, o que nós vemos são pessoas fortes e determinadas. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Estamos chegando ao final já. 2 Coríntios 4, versos 7 a 12. 2 Coríntios 4, do 7 ao 12. Diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Irmãos, é necessário esse espírito de resiliência naqueles que servem a Deus. As pessoas precisam enxergar em nós que nós somos
discípulos de Jesus Cristo. Que nós estamos aqui em pé graças a Jesus Cristo. Sofremos, choramos, passamos por necessidades, mas não desistimos. Não desistimos. Amém, irmãos? Nós vemos isso na vida de Mateus e de todos os outros apóstolos. Não é? Uma obediência irrestrita, não é? Uma autonegação, né? Como Jesus disse, quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, pegue a sua cruz e siga-me. E vemos também essa última característica, não é? Nós vemos essa última característica da resiliência. Imaginem quanto resiliente teve de ser Mateus e os demais discípulos, quando as pessoas os viam como loucos, fanáticos, por terem largado tudo para seguir a Jesus. Lembre-se de Jó, que foi repreendido por sua mulher para amaldiçoar a Deus, né? Com o propósito de Deus pôr um ponto final à sua vida, a sua condição ali. Mas o que aconteceu? Jó não se entregou a isso, não é? Ele não quis atribuir dolo a Deus pelas suas tristezas, não é? Irmãos, eu quero dizer mais para encerrar. Mesmo aqueles irmãos que se sentem fracos, que choram, chorar, ficar triste, não é isso que eu estou dizendo. O cristão não é que o cristão não pode chorar nem ficar triste, não é? Pode acontecer tudo isso, mas o cristão verdadeiro, ele se levanta, o discípulo verdadeiro, ele passa pelas tempestades. Ele passa pelas tempestades. É aquela promessa de Deus lá no Antigo Testamento: passará pelo fogo, não se queimará, passará pelas águas e não te submergirá. Essa é a promessa. Deus está conosco. A resiliência, ela só é possível porque Deus está conosco. Deus está conosco. Então, mesmo os irmãos que se sentem fracos, é normal nos sentirmos fracos uma hora ou outra, chorarmos, lamentarmos, mas o importante é perseverar, irmãos. É praticar a resiliência, é dar a volta, é contornar e continuar firme nos caminhos do Senhor, servindo ao Senhor, anunciando ao Senhor, adorando ao Senhor, buscando ao Senhor. Mesmo esses irmãos, eles acabam se levantando, e é isso que se configura no verdadeiro discipulado. Adianta dizer que é forte e hoje não estar mais na casa de Deus? Quantos que se diziam fortes, se diziam experientes e hoje não servem mais a Deus? Mas há muitos irmãos, no entanto, que a gente até temia, né? Olha, é fraquinho, é isso, e estão aí firmes e fortes na presença de Deus. São exemplos de vida para nós, são exemplos de discípulos de Jesus Cristo. Exemplos. Eu tenho certeza que vocês também têm muitos exemplos a seguirem aí, de irmãos nossos que estão doentes, às vezes acamados, passaram por problemas, perderam entes queridos, mas não largaram a fé. Como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Irmãos resilientes. Uma característica imprescindível para aquele que é discípulo de Jesus Cristo. Não é uma qualidade imprescindível. Irmãos, é isso. Que Deus continue nos abençoando, nos fazendo a cada dia mais discípulos seus. Discípulos que tenham a Deus em primeiro lugar na sua vida, que sejam obedientes a Deus irrestritamente, que não consultem carne nem sangue, que não levantem tranqueiras. Primeiro deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Não. Deus tem que vir em primeiro lugar na nossa vida. Segundo, não é? Que sejam irmãos que possam ter essa característica de renunciar às paixões do coração, por amor a Cristo, colocar Cristo mais uma vez em primeiro lugar. Não é? Cristo é
é o principal na minha vida e na sua vida. E por último, um irmão forte na fé, um irmão resiliente, um irmão que consegue passar pelas aflições, pelos problemas inerentes da vida, mas sempre de cabeça erguida, porque Deus é a sua força. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue abençoando a nossa igreja e nos faça assim a cada dia para a glória dele. Nós vamos nesse instante, mais uma vez, louvar a Deus. O hino de número 110A. Abra aí na sua Bíblia, né, ou no seu inário, melhor dizendo, hino 110A. Hino de número 110A. Vamos orar. Ou melhor, vamos cantar. Vamos cantar primeiro o hino 110A e no final nós vamos orar em Petra Bênção. Em Jesus confiar, sua lei observar. Ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz, crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, que com zelo e fervor os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Amém. Vamos orar nesse instante. Eu vou pedir que a Adriana ore. Ela não vai aparecer, mas nós vamos ouvir a voz dela orando. E nós vamos fazer essa última oração. Peço que ela lembre da nossa irmã Neia, que a família que está enlutada, não é? E temos a certeza que Deus já está consolando o coração da nossa irmã Neia
do presbítero Nivaldo e todos os familiares pela passagem, o falecimento da Dona Aide. Que Deus continue abençoando. Vamos orar com nossa irmã Adriana, portanto, pedindo também a Deus que Deus nos dê uma semana abençoada. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos deu de cultuarmos ao Senhor nessa noite. Nós queremos te agradecer pelos teus ensinamentos nessa noite, ó Deus. Nós queremos te louvar porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, o Senhor tem cuidado da tua igreja, dos teus filhos, e nós te louvamos, ó Deus, por isso. Ó Pai, nós queremos também colocar a vida da nossa irmã Néia e toda a sua família, ó Deus, pelo falecimento da sua mãe. Nós queremos rogar ao Senhor o consolo para o seu coração, ó Deus, mas sabemos também que o Senhor já tem confortado, tem dado, ó Deus, a esperança de estarmos todos juntos um dia reunidos com a nossa irmã também, a Dona Aide. E nós te agradecemos, ó Deus, porque a nossa esperança está no Senhor. E nós te agradecemos porque a Néia também tem essa esperança. Te louvamos porque a sua mãe também, ó Deus, conheceu o Senhor antes da sua morte, aceitou o Senhor como seu Salvador. E nós cremos, ó Deus, que um dia estaremos todos juntos, louvando e servindo ao Senhor, ó Pai. Mas enquanto isso, nós rogamos para que o Teu Santo Espírito possa confortar os nossos corações, ó Deus. Porque nós somos humanos, nós sentimos tristezas, ó Pai, mas nós cremos no Senhor, ó Deus. Sabemos que a nossa vitória está garantida no Senhor. Amém. Nós queremos te agradecer por isso, ó Deus. Queremos também rogar as tuas bênçãos sobre os teus filhos que estão enfermos, que o Senhor possa visitá-los, ó Deus. Nos lembramos também da Raquel, Senhor, a filha do nosso irmão Valdemar e Marli. Que o Senhor também esteja acompanhando, ó Deus, a sua recuperação, esteja abençoando a sua cirurgia, tudo o que for realizado, ó Deus, que o Senhor possa entrar com providência, ó Deus, para a plena recuperação da Raquel, ó Pai. Esteja também abençoando os nossos irmãos que estão desempregados, que o Senhor possa estar assistindo essas famílias, ó Deus, e, ó Pai, que eles possam estar sendo supridos, ó Deus, as suas necessidades. Nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor durante essa semana, para que o Senhor continue nos abençoando e que possamos, ó Deus, te servir como nós aprendemos nessa noite, que possamos ser, ó Deus, discípulos do Senhor, ó Deus, deixando tudo de lado para servir ao Senhor, ó Pai. Esteja nos abençoando, nos dando uma semana na Tua presença, de vitórias, de alegrias, ó Pai, que o Senhor esteja com cada um da nossa igreja, da nossa congregação, e que possamos, ó Deus, estar nos lembrando do Senhor toda essa semana, ó Deus, e também de estarmos orando uns pelos outros. Obrigada, Deus, mais uma vez por essa noite. Nós queremos te louvar e te agradecer por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebei a bênção, irmãos. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus repouse sobre nós, povo de Deus que estamos aqui, e a todos os irmãos espalhados sobre toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima.